Bom, gente, nós vamos aqui continuar a examinar a Lei Complementar 108. Nós temos no artigo 18 os requisitos para os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal das entidades fechadas de previdência complementar com patrocinadores públicos. Vejam o que nos diz lá o artigo 20. Vou pular para o 20 e depois eu volto, tá? O artigo 20 diz que 3 requisitos dos 4 aí contidos devem ser exigidos dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Comprovada a experiência no exercício da atividade na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atuarial ou de auditoria, não ter sofrido condenação criminal transitada e julgado, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar ou como servidor público. O último, que eu não sei se eu coloquei na outra página, tá aqui embaixo, viu? O último é ter nível superior. Para a diretoria executiva tem que ter nível, a formação tem que ser nível superior. Mas para os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, não se exige esse requisito que está no inciso 4. O 4 é exigido para a diretoria executiva. Então, vamos voltar lá no artigo 18. Então, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, eles têm que ter, aquela questão de conhecimento na área de auditoria ou financeira, enfim. Tem que ter também aquela história de não ter condenação criminal transitada e julgado e não pode ter sofrido nenhum tipo de penalidade por conta de infração, seja da legislação da Previdência Complementar, seja enquanto servidor público, não é? Então, isso tudo tem que ser cumprido no caso desses conselheiros. A diretoria executiva é o órgão responsável pela administração da entidade de acordo com a política de administração que foi traçada pelo Conselho Deliberativo. A diretoria executiva ela vai ser composta no máximo por 6 membros. Aqui não se exige paridade. O número de membros da diretoria é definido a partir do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive de assistidos. E o Estatuto da Entidade Fechada, respeitando o número máximo de 6 diretores, deverá prever a forma de composição e o mandato da diretoria executiva. Vejam que aqui na 108 o número máximo de diretores da diretoria executiva é de 6. E na FUNPRESP se definiu que a quantidade de diretores na diretoria executiva seria de 4. Então, no caso, o Estatuto da Entidade respeitou o número máximo de 6, mas entendeu que deveriam ser apenas 4 diretores, tá? Então, a diretoria executiva é responsável pela administração da entidade, tá? Tem um máximo de 6 membros, que são definidos em função do patrimônio da entidade e do seu número de participantes, inclusive assistidos. Então, os membros da diretoria executiva deverão atender a esses requisitos mínimos que nós já vimos. Comprovada experiência, no exercício de atividade, na área financeira, contábil, administrativa, jurídica, fiscalização, atuarial ou de auditoria, não ter sofrido condenação criminal transitada e julgado, não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da Seguridade Social, inclusive da Previdência Complementar ou como servidor público, e os membros da diretoria têm que ter nível superior. Existe também um grupo de vedações. Então, os membros da diretoria executiva, a eles é vedado exercer simultaneamente atividade no patrocinador, integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade, ele ser conselheiro no Conselho Deliberativo e conselheiro no Conselho Fiscal ao mesmo tempo, não pode, tá? E também, mesmo depois do término do seu mandato na diretoria executiva, enquanto ele não tiver suas contas aprovadas. Então, ele deixou de ser diretor, ele pode ir de imediato para o Conselho Deliberativo? Não. Por que não? Porque tem que primeiro ter a aprovação das suas contas enquanto diretor, só se as contas forem aprovadas é que aí sim ele pode ir ou para o Conselho Deliberativo ou para o Conselho Fiscal, tá?
Então, ele não pode ser diretor e conselheiro, ele não pode ser no Conselho Fiscal, não pode ser diretor e conselheiro no Conselho Administrativo. E nem pode ir para um desses conselhos enquanto as suas contas não tiverem sido aprovadas. Ele também não pode, durante o exercício do seu mandato, prestar serviços a instituições integrantes do sistema financeiro. Tá? Por quê? Porque ao prestar esses serviços, ele poderá estar usando informações que são privilegiadas, das quais ele só tem conhecimento, tendo em vista a sua condição de diretor da entidade fechada. A entidade de previdência complementar, ela tem que informar a Previc o responsável pelas aplicações dos recursos da entidade escolhida entre os membros da diretoria executiva. E os demais membros da diretoria executiva responderão solidariamente com o dirigente que foi indicado, né, para ser o responsável pela aplicação de recursos. Eles respondem, os demais diretores, solidariamente pelos danos e prejuízos causados à entidade, mas por danos e prejuízos para os quais eles tenham concorrido. Se for responsabilidade exclusiva daquele diretor, os demais não vão ser solidários com os danos e prejuízos. Bom, aqui é uma situação de quarentena. Esse diretor, ele quando deixa essa condição, nos 12 meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor ele vai ter um impedimento de prestar, direto ou indiretamente, independente da forma ou natureza do contrato, ele está impedido de prestar serviço às empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que teve acesso em decorrência do cargo exercido, sob pena de responsabilidade civil e penal. Então, nos 12 meses seguintes ao término do exercício do cargo, o ex-diretor ele está impedido de prestar serviço às empresas do sistema financeiro que impliquem na utilização de informações a que ele teve acesso em decorrência da sua condição anterior de diretor. Durante o impedimento, o ex-diretor que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento, a esse diretor vai ser assegurada a possibilidade de prestar serviço à própria entidade, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu ou em qualquer outro órgão da administração pública. Então, durante esse período de 12 meses que ele está impedido de prestar serviço a empresas do sistema financeiro, ele vai continuar, tá? É uma possibilidade que ele tem de ficar na entidade prestando serviços e recebendo o mesmo salário que ele tinha antes como diretor. Ou então, se ele não ficar na entidade, ele poderia ir para qualquer outro órgão da administração pública, ok? Vamos lá. O ex-diretor, ele incorre na prática de advocacia, crime de advocacia administrativa, sujeitando-se às penas da lei se ele violar o impedimento nesses 12 meses. Exceto se ele retornar ao exercício de cargo ou emprego que ocupava junto ao patrocinador, antes de ter sido indicado para a diretoria, ou se for nomeado para o exercício em qualquer órgão da administração pública. Então, se violar o impedimento, isso será caracterizado como advocacia administrativa. Agora, se ele está trabalhando, voltou à atividade, mas foi no patrocinador dele, no patrocinador da entidade, onde ele antes, né, ele trabalhava, ele já tinha um cargo, tá, no banco, ele volta para trabalhar no banco, tá? Ou então, se ele for nomeado para qualquer outro órgão da administração pública, não será configurado como advocacia administrativa. A fiscalização e o controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas de previdência complementar competem ao órgão regulador e fiscalizador. Então, se a fiscalização e controle é o órgão fiscalizador das entidades fechadas, que é a Previc, a autarquia especial,
vinculado ao Ministério da Previdência, que tem a responsabilidade pela fiscalização das entidades fechadas ou fundos de pensão. As ações exercidas pela Previc como órgão fiscalizador não eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática da atividade das suas respectivas entidades de previdência complementar. E mais, os resultados da fiscalização e do controle exercidos pelos patrocinadores serão encaminhados à Previc. As entidades fechadas de previdência complementar, patrocinadas por empresas privadas, mas empresas privadas que sejam permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, subordinam-se no que couber às disposições da Lei Complementar 108. Então, uma empresa privada que é concessionária de serviço público, tá? Ela presta serviços públicos na condição de concessionária, ela vai ter que obedecer às particularidades previstas aí na Lei Complementar 108. As entidades de previdência complementar, patrocinadas por entidades públicas, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, deverão rever no prazo de 2 anos a contar 16 de dezembro de 98, que é a data da emenda 20, seus planos de benefícios e serviços, de modo a ajustá-los atuarialmente a seus ativos, sob pena de intervenção, sendo seus dirigentes e respectivos patrocinadores responsáveis civil e criminalmente pelo descumprimento do disposto nesse artigo. Então, as entidades de previdência complementar, né, patrocinadas por entidades públicas, têm que rever num prazo de 2 anos, ou seja, a emenda 20 sai em dezembro de 98, 99, 2000, até o final do ano 2000, essas entidades têm que rever os seus planos de benefícios para ajustar esses planos aqui atuarialmente a seus ativos. Então, foi dado um prazo a partir da emenda 20 para que essas entidades fizessem um ajuste nos planos de benefício, de modo a garantir equilíbrio financeiro e atuarial, adequando os compromissos dos planos de benefícios aos seus ativos. E se assim não o fizessem, teriam, né, que se submeter a uma intervenção e os dirigentes das entidades e os seus patrocinadores seriam caracterizados civil e criminalmente pelo disposto, tá, nessa determinação aí de rever os planos. A infração de qualquer disposição da Lei Complementar 108 ou de seu regulamento, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeita a pessoa física ou jurídica responsável, conforme o caso e a gravidade da infração, às penalidades administrativas previstas na Lei Complementar, que é a Lei Complementar número 109, também de 2001. Certo? Então, a Lei Complementar 108, ela não trata do regime disciplinar particularmente. Se houver infração a qualquer dispositivo da Lei Complementar 108, vai se aplicar o regime disciplinar previsto na Lei Complementar 109, que é exatamente a lei que regulamenta o que está no artigo 202, caput da Constituição Federal. Vamos lá. As entidades de previdência privada patrocinadas por empresas controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios que possuam planos de benefícios definidos, com responsabilidade da patrocinadora, não poderão exercer o controle ou participar de acordo de acionistas que tenha por objeto formação de grupo de controle de sociedade anônima, sem a prévia e expressa autorização da patrocinadora e do seu respectivo ente controlador, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que a Previ, tá? A Previ,
é a entidade patrocinada pelo Banco do Brasil e, por sua vez, o Banco do Brasil é uma sociedade, né, de economia mista que tem controle da União. Então, o que acontece? Vamos dizer que essa entidade de previdência complementar queira participar de um acordo de acionistas para controlar uma sociedade anônima. Vejam, para que a Previ faça isso, tá? A Previ vai ter que ter autorização do patrocinador, tá? E da União. Por que isso? Por quê? Porque trata-se de uma entidade fechada, onde o patrocinador, tá? Ele tem aí controle, né, na mão do governo federal. E trata-se aí de uma situação onde ela pode ter um plano de benefício definido com responsabilidade do patrocinador, né? Então, nos casos em que a entidade mantenha plano de benefício definido com responsabilidade do patrocinador, e é uma entidade, né, fechada de previdência complementar, que é patrocinada por uma empresa controlada direta ou indiretamente pela União. Então, nesse caso, não só o patrocinador, tá? Ele tem que autorizar esse controle acionário que eles querem, né? Fechar um acordo para controle acionário. O patrocinador tem que autorizar a entidade a fechar esse acordo entre os acionistas e também o controlador, que seria a União, tem que autorizar a entidade a participar aí desse acordo para formar grupo de controle de sociedade anônima. Não se aplica a participações acionárias detidas na data da publicação da Lei Complementar 108. Vamos lá. As entidades de previdência complementar, elas vão ter o prazo de 1 ano para adaptar a sua organização estatutária ao disposto na Lei Complementar 108, contados da data da sua publicação. Então, a lei fala em 2 prazos, não é? O primeiro prazo é esse daqui, o da revisão dos planos, né, de benefícios para ajustar atuarialmente aos seus ativos. Nesse caso, as entidades fechadas, elas tiveram um prazo de 2 anos a contar da data da emenda 20, 16 de dezembro de 98, para fazer esse ajuste. No caso aqui, a sua organização estatutária, com aquela, né, formatação, tendo conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, atendendo toda aquela questão de limite de componentes, de paridade e tal, tudo isso teve que ser feito, né, tendo um ajuste no estatuto da empresa. Isso teve um prazo aí de 1 ano da data da publicação da Lei Complementar 108 para que as entidades providenciassem, tá, essa adaptação da organização estatutária. Bom, essa lei complementar, né, entrou em vigor no ano de 2001, certo? E ela, então, traz as especificidades que vão ser, né, exigidas das entidades fechadas com patrocinadores públicos. A Lei Complementar 109, ela é muito mais extensa e ela traz, né, outras regras relativas à previdência complementar, que são regras de aplicação geral. Então, vamos só marcar aqui na nossa lei, só um instantinho, deixa eu voltar. As particularidades importantes, vamos lá. Deixa eu vir no slide, que eu vou muito mais rápido. Vamos aqui. Deixa eu vir aqui do artigo 3º. Então, só lembrar que disposições como essa, você só encontra na Lei Complementar 108, tá? Vocês não vão encontrar essas especificidades na Lei Complementar 109. Então, se eu tenho um plano de benefício de uma entidade fechada, cujo patrocinador é público, eu vou ter relativamente à concessão de benefícios pela, né, entidade de previdência complementar, a exigência de carência de 60 contribuições e cessação do vínculo com o patrocinador para que o participante se torne elegível a um benefício programado e continuado, não é verdade? Eu tenho ainda a questão daquelas entidades que ainda mantenham
plano, né, que ainda mantém, na verdade, que tenham criado o plano de benefício na modalidade BD, depois da publicação da lei, plano na modalidade benefício definido, para conceder esse benefício nessa modalidade de plano, vai ter que haver antes a concessão do benefício pelo regime geral, tá? No caso aqui, vamos só ver outra coisa importante, os ajustes dos benefícios do plano de previdência complementar, eles dependem dos critérios previstos em regulamento. Não posso repassar para os benefícios ganho de produtividade, abono, outras vantagens, não importa a sua natureza. A questão aqui que vocês viram aparecer mais de uma vez, quando eu tenho uma entidade que tem um patrocinador, que é a sociedade de economia mista, empresa pública, ou seja, tem controle direto ou indireto de União, Estado, município e tal, eu passo a ter a exigência de que o controlador do patrocinador também se manifeste. Então, por exemplo, aqui, instituir plano de benefício. Vai, né, o plano de benefício novo para a Previc avaliar e aprovar ou não, mas a Previc vai exigir que aquela, né, criação de plano de benefício, alteração de um plano já existente, tenha a manifestação favorável do controlador daquele patrocinador. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Aporte de recursos do público para a entidade fechada de previdência complementar somente na condição de patrocinador, tá? E o custeio dos planos de benefício, aqui é uma peculiaridade quando o patrocinador, nessa entidade é público, é que vão participar do custeio o patrocinador, os participantes e inclusive os assistidos, que são aqueles que já estão em gozo de benefício. Princípio importante, isso aqui é o da paridade, já escrevi aqui. A contribuição do patrocinador não ultrapassa a do participante. E aqui eu quero chamar a atenção para um dado importante. A contribuição, tá, quando o patrocinador é público, tá, não pode passar do participante. Então, nós temos o seguinte, no caso da FUNPRESP, o servidor ele tem a liberdade de definir o quantum de contribuição, mas o patrocinador só vai contribuir com 8,5% para a FUNPRESP. Do que passar o teto, o patrocinador contribui com 8,5%. O servidor poderia contribuir, né, com 11% do que excedeu o teto, 20%, é critério dele, tá? Só que ele não vai trazer o patrocinador para o mesmo patamar. Por quê? Porque a lei determina que o máximo de contribuição do patrocinador é de 8,5%. Para um servidor que não tem optado pela previdência complementar, que é um servidor antigo, o patrocinador público, ele tem como mínimo o valor da contribuição do próprio servidor. Então, o mínimo de contribuição para o regime próprio seria de 11%. Eu não sei exatamente qual é o montante da contribuição do patrocinador público, eu posso até trazer no caso da União, não sei se está no patamar de 14%, eu olho para vocês. Mas o fato é que na Previdência Complementar, o máximo de contribuição do patrocinador é o valor do participante e no caso da FUNPRESP, a gente já viu que não pode passar de 8,5%. No caso do regime próprio de previdência, o mínimo da contribuição do ente é o valor da contribuição do servidor. E o máximo da contribuição do ente é 2 vezes o valor do servidor. Então, a contribuição do ente para o próprio varia, né, de paridade ao dobro. E no caso do regime de previdência complementar, o máximo da contribuição do ente é o da paridade, valor igual da contribuição, sendo que se limita, no caso da União, com a FUNPRESP, a 8,5%. Vamos lá. O que mais que a gente tem, né?
Possibilidade do servidor contribuir facultativamente, aportar mais recursos para o seu plano de benefício, mas sem a contrapartida do patrocinador. E o que a gente viu lá na lei que institui a FUNPRESP é que um servidor que não ganha mais que o teto, ele pode contribuir para a Previdência Complementar, mas também só ele contribui sem a contrapartida do patrocínio. Não tem patrocínio, é só ele que paga a contribuição para o plano de benefício. Bom, encargos adicionais, né, do patrocinador público são proibidos. Despesa administrativa também é custeada pelo patrocinador, participantes inclusive assistidos. Cessão de pessoal do patrocinador para as entidades fechadas exige ressarcimento, tá? Então, né, temos alguns aspectos aqui particulares, né? A questão de ser fundação, sociedade civil sem fins lucrativos, ter conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria executiva, essa formatação da organização da entidade, né, particular aqui da Lei Complementar 108, no que diz respeito à exigência de paridade, número máximo de conselheiros, tudo isso é particularidade que vocês têm que ter atenção. E vejam vocês que como a Lei Complementar 108 é a norma geral para regular a relação entre o patrocinador público e a entidade fechada, né, norma geral no sentido de que quem quer, não importa o ente, que crie previdência complementar, ele vai ter sempre que obedecer às disposições da Lei Complementar 108, ou seja, replicar essas particularidades na lei que institui a previdência complementar. Então, a Lei 12.618, ela replica no seu texto várias dessas particularidades, porque não poderia ser diferente. Como a FUNPRESP tem patrocinador público, tem que levar em conta essas especificidades. Nós vamos parar aqui e na próxima aula estaremos conversando sobre a Lei Complementar 109. Até lá!